Nós vamos estudar com vocês hoje, na Palavra de Deus, sobre defeitos físicos, doenças, complexos. Se eu perguntar aqui, quem é que tem algum tipo de complexo, eu sei que todas as mãos vão ser levantadas, porque todo mundo tem algum tipo de complexo. Ou a pessoa tem complexo da voz que tem, não gosta da voz que tem. Outros têm complexo do cabelo, outros têm complexo da altura, outros têm complexo dos olhos, do ouvido. Tem gente que tem complexo do ouvido, da orelha, entendeu? Outros têm complexo dos lábios, outros têm complexo da barriga, outros têm complexo porque é magro demais, mas Satanás, ele trabalha através dos complexos. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é atacado por Satanás desde criança. As crianças são atacadas. Por isso existe muito bullying. Crianças na escola zombando da outra, fazendo brincadeira de mau gosto. Vocês sabem que isso acontece, né? Brincadeira de mau gosto, que as pessoas ficam envergonhadas e aí voltam para casa e não querem vir mais para a escola. E aí começa a faltar na escola. E o diretor da escola vai até os pais e pergunta: o que está acontecendo? Ele não está indo mais à escola? Fizeram bullying com ele, caçoaram disso, caçoaram daquilo, fizeram piada dele, ele está envergonhado. Queridos, todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Você é uma pessoa única criada neste mundo. Só tem você, do jeito que você é, com a voz, com o timbre da voz que você tem, com a cor do seu olho, com a digital que você tem. É só você no mundo, não tem ninguém igual. Deus fez você e jogou a forma fora, porque ninguém vai ser igual a você, nem gêmeos. Nascem duas gêmeas, como a Roberta e a Raquel, são gêmeas, mas são diferentes uma da outra, no temperamento, nas atitudes, nas reações. Então, Deus não faz ninguém em série. Deus faz pessoas únicas e preciosas para Ele. E Deus faz pessoas comuns, bastante pessoas comuns. Deus ama as pessoas comuns. Tem gente que quer ser importante, famoso. Não, Deus ama pessoas comuns. Por isso a maioria do mundo é composta por pessoas comuns, por trabalhadores, por operários. Agora, se você olhar para dentro de si mesmo, você vai encontrar defeitos, fraquezas e vai desenvolver complexos. E Satanás gosta de criar complexos porque ele trava a pessoa. Ele impede a pessoa de avançar, de alcançar os seus planos, seus projetos, suas metas. Ele trava a pessoa não vai estudar, a pessoa não vai para frente porque está travado, está emperrado, está encalhado num complexo. E Deus quer libertar você dos complexos. Seja um complexo de doença, seja um complexo de voz, seja um complexo de estatura, seja um complexo da pobreza. Interessante que tem pessoas que são complexadas porque são pobres. Mas o dono do mundo, o Criador do mundo, que é Jesus, ele escolheu nascer neste planeta Terra num lar pobre. Deus o Pai poderia ter feito com que Jesus, ao nascer na Terra, nascesse numa família rica. Poderia ou não poderia? Sim, mas Deus escolheu José e Maria, que eram pobres. Ele era um carpinteiro. Queridos, Deus ama os pobres e os ricos, mas a maioria é pobre. E Jesus começou o sermão da montanha dele, em Mateus capítulo 5, dizendo: bem-aventurados os pobres. Foi a primeira bem-aventurança de Jesus. Mas Satanás quer fazer você complexado. Abra sua Bíblia agora na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26, até o verso 29. Todos acharam? Vamos ler então? Verso 26. Verso 26. Irmãos,
Considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Quantos sábios segundo a carne? O que é sábio segundo a carne? Pessoas cheias de si, pessoas famosas, pessoas sábias, pessoas poderosas. Deus chamou muitos desses? Aqui diz que não. Não são muitos os sábios segundo a carne que foram chamados. Agora, continua o verso 26. Nem muitos poderosos. Quantos poderosos? Muitos ou poucos? Poucos. Nem muitos de nobre nascimento. O que é nobre nascimento? Que nasceu numa família de rei, família de rainha, família de príncipe. Não são muitos os de nobre nascimento. A maioria do povo que segue a Jesus é pessoa comum. Aquela multidão que seguia Jesus, a maioria era gente comum, operário, trabalhador, agricultor. Entenderam o verso 26? Não são muitos os poderosos, não são muitos os de nobre nascimento. Verso 27 agora. Verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu, leiam comigo, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Estão vendo aí? Deus escolheu os humildes do mundo e as desprezadas. O que quer dizer isso? Pessoas que ninguém dá a mínima. Pessoas que, quando passam por ela, nem cumprimentam, porque ela está, talvez, vestida humildemente, talvez ela seja pobrezinha, talvez ela não saiba nem ler e nem escrever, então ela é muitas vezes desprezada, mas aqui Jesus está falando que Deus escolheu aquelas pessoas que são desprezadas, porque Jesus não desprezou. Jesus passava pelos pobres e parava e conversava com eles. Passava por uma viúva, parava e falava com a viúva. Alguém estava chorando, ele parava e enxugava as lágrimas. Ele para na sua pobreza, ele para na sua doença, ele para no seu complexo. E ele atende a sua necessidade. Por isso nós estamos lendo este verso. Você deve grifar este verso, porque está dizendo aí o verso 27. Leia de novo o verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para o quê? Reduzir a nada as que são. Olha, aquilo que acho que a pessoa pensa, ele não é nada, ele não é ninguém, mas essa é a pessoa que Deus escolheu. Jesus morreu por ele. E pelo poder de Jesus, este que você está dizendo que é um João ninguém, que é um Zé ninguém, ele pode ser poderoso em Jesus. Porque Deus escolheu os humildes e os fracos e os desprezados, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Veja o finalzinho do verso, o verso 29. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus não quer que ninguém se glorie. Deus não escolhe os sábios, os poderosos, os ricos, porque eles vão achar, eu sou importante, eu sou melhor que os outros. A glória, ele vai tomar a glória para si mesmo. Deus não pode usar os poderosos, os sábios, os fortes, porque a glória seria deles. A glória seria deles. Sansão era forte. Ele ia tomar a glória para ele. Deus teve que deixar Sansão perder a força. Sansão, cortaram o cabelo dele, ele perdeu a força. Furaram os olhos dele, ele ficou cego dos 2 olhos. E aí, sem força, cego, Sansão começou a clamar para Deus e ser dependente de Deus. E foi aí que Sansão se salvou. Se Sansão continuasse forte, bonitão e saradão como ele era, mulherengo como ele era, porque Sansão virou um homem mulherengo, aí ele se enroscou com uma prostituta, Dalila,
E foi aí que ela cortou os cabelos dele, ele perdeu a força, e vieram os inimigos e furaram os 2 olhos dele, e ele se tornou escravo. Agora, como escravo, ele se lembrou de Deus. Perdeu os 2 olhos, mas conseguiu enxergar Deus. Teve que perder os 2 olhos para enxergar Deus. E se arrependeu. E Deus devolveu a força para ele. E ele morreu como um herói. O nome de Sansão está na lista dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Quando você lê Hebreus capítulo 11, lá está o nome de Sansão, porque ele não morreu perdido. A maior vitória dele foi na morte, porque Deus devolveu a força para ele, e ele vingou o nome de Deus, o Deus de Israel, matando os inimigos de Israel. Queridos, Deus escolheu os pobres, os desprezados deste mundo, para que a glória seja de Deus. Deus não permite que você tome a glória para si mesmo. Você se lembra de um homem chamado Moisés? Moisés foi preparado para ser faraó no Egito. Foi educado para ser faraó. Faraó era ser o dono do mundo. Mas Moisés, com toda aquela energia, toda aquela força, toda aquela educação, o treinamento que ele recebeu, se Deus o usasse daquela forma, toda a glória ia ser de Moisés. Então Deus permitiu que Moisés se tornasse um fugitivo. Ele fugiu do Egito, ele ficou 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas do sogro dele. O sogro dele era Jetro, 40 anos apacentando as ovelhas de Jetro, até que Moisés falou: olha, Deus tinha um plano comigo, mas ele esqueceu de mim. Ele não tem mais nenhum plano comigo. Depois de 40 anos no deserto, ele esqueceu tudo que ele tinha no Egito. Aí Deus apareceu para ele e disse: Moisés, agora você está preparado para ser usado. Como, Senhor? Agora sim, você está preparado para eu poder usar você. 40 anos atrás eu não podia usar você, porque você se achava o bom, o bonzão. Um cara treinado, um cara realmente adestrado. Você pensava assim: eu sou o líder que Deus precisa. Eu não podia usar você, porque a glória seria tua. Mas agora que você está se sentindo um fracassado, que você acha que a sua vida já acabou, agora está na hora de você ser usado como meu instrumento para ir lá e libertar o povo de Israel. Ele tinha 80 anos nessa época. Queridos, quando Moisés se sentiu fraco, aí ele se tornou o quê? Forte. Entenda a mensagem de hoje. Quando você se sente complexado, é porque você pode se tornar forte. Satanás tenta destruir a sua vida, jovem, com complexos. Complexos nunca vêm de Deus. Complexos sempre vêm de Satanás. Mas em Jesus Cristo você se liberta dos complexos. Eu tinha complexos, a Leila tinha complexo, todo mundo aqui tinha ou tem complexos. Mas Jesus Cristo pode transformar o seu complexo em vitória. Vitória. Foi quando Moisés tinha vergonha de abrir a boca, sabia? Você já viu uma pessoa gaga? A pessoa tem dificuldade para falar. Moisés era gago. E ele disse para Deus: eu não vou não libertar o povo de Israel, não vou. Eu sou pesado de língua. Pesado de língua é que quando ele queria falar, a palavra não saía. Pesado de língua é que ele não tinha facilidade para falar. Eu também não tinha facilidade para falar. Eu não conseguia falar o R. Eu já falei para vocês que eu queria, até caçoavam de mim. Eu era criança e eles pediam: Samuel, fale carroça. Só para rir da minha cara, porque eu não conseguia falar carroça, eu falava caloça. Samuel, fale barranco. Eu falava balanco. E as pessoas riam. Queridos, mas aquilo que é fraqueza, Deus pode transformar isso em quê? Em força. Porque você se apega a quem? A Deus. Quando foi para eu entrar para a faculdade, para fazer o bacharelado, fizeram um teste de QI, um teste de inteligência. Eu fui tão mal no teste de inteligência que fiquei como se fosse um idiota. E todo mundo caçou.
Aí veio a primeira prova. A primeira prova, eu tirei a melhor nota. Aí começaram a caçoar. Olha o idiota como está, ele está se saindo bem. A melhor nota. E queridos, aquilo que parece ser a sua fraqueza, Deus pode torná-lo vitorioso e torná-lo o quê? Vencedor. Vencedor. Eu me formei no bacharelado em teologia com A, me formei no mestrado em teologia com A que nós falamos não é o 100, certo? É o 100. Ou de 1 a 10 é o 10, né? Não sei como é que vocês falam as notas aqui. Qual é a melhor nota? 10? Então, A é 10. No mestrado em teologia, 10. E no doutorado em teologia, 10. Mas eu não era idiota? O que aconteceu? Quando a sua fraqueza se apega à força poderosa da mão de Deus, você se torna o quê? Vencedor. Zé Divino. Vencedor. Esse é o hino que ele gosta de cantar. Se tornar o quê? Vencedor. Em Jesus não há derrota. Em Jesus existe vitória. Mas você tem que se apegar à mão de Jesus. Não pense que você sozinho vai ser vitorioso. Agora eu quero ler para você o capítulo 1, aí, verso 31. Verso 31. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você quer se gloriar? Não glorie-se na sua voz bonita, no seu corpo bonito, no seu cabelo bonito, nos seus olhos bonitos. Não. Quer se gloriar? Glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor, porque é o Senhor Jesus que morreu por você. Muitas pessoas alimentam sonhos, dizendo, se eu fosse rico, eu poderia fazer isso. Se eu tivesse a voz do fulano, eu poderia fazer aquilo. Se eu fosse bonito, eu poderia fazer aquilo. Você fica sonhando com algo que você diz que não tem. Por que você não usa o que você tem? Resolve ficar sonhando com o que você não tem? E desprezando o que você tem? Porque geralmente o complexado, ele fica se comparando com os outros. Sempre o complexado fica se comparando com os outros. É óbvio que se você fica se comparando com os outros, em algumas coisas os outros vão ser melhores do que você. Mas em outras, você será melhor do que eles. Não fique se comparando com ninguém. Você é único. Quer se gloriar? Glorie-se no Senhor. Deus usa as pessoas que são dependentes dele. Deus não precisa do dinheiro, Deus não precisa da cultura, Deus não precisa da inteligência, Deus não precisa. Deus precisa de homens e mulheres que sejam dependentes dele. E Deus me ensinou a ser dependente dele. Tudo que vocês estão vendo que está sendo construído é na dependência de Deus. É na súplica que estamos conseguindo as coisas. E Deus está abrindo as portas. Aprenda a ser dependente de Deus. Deus ama pessoas que são dependentes dele. Mas o forte, o corajoso, o poderoso, o rico, se acha o tal, Deus não pode usar. Porque a pessoa não sente necessidade de Deus. É na hora da dor que você sente necessidade de Deus. É na hora em que o seu filho morre, é na hora em que seu bebê está doente, está morrendo, é que você sente necessidade de Deus. E você clama, e você ora mais. E Deus gosta que você ore mais. Que você clame mais por Ele. O apóstolo Paulo, você sabe que o apóstolo Paulo escreveu quase que o Novo Testamento sozinho. Mas veja, na segunda carta aos Coríntios, você está na primeira carta aí, agora veja em mais algumas páginas para frente, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. A segunda carta aos Coríntios, o capítulo 12, e vamos ver então o verso 7 a 10. Por que eu pedi hoje para a Leila deixar os jovens e juvenis aqui? Porque essa é uma mensagem direta para essa idade. Idade onde Satanás ataca juvenis e jovens adolescentes com complexos.
Você tem que deixar de olhar para as suas fraquezas, para os seus defeitos, e olhar para Jesus. Veja o que Paulo fez. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Todos acharam? É o espinho na carne. Espinho na carne. Quem é que tinha um espinho na carne? Paulo. Já entrou uma ferpa no seu dedo? Hein, Geronra? Você quando está fabricando cerca aí, mexendo com palanques, já não entrou uma ferpa no seu dedo? E dá para dormir com aquela ferpa? Perturba. Enquanto você não arranca aquilo, você não sossega. É um espinho na carne. Tinha uma coisa que incomodava na vida de Paulo. Paulo tinha um probleminha que incomodava muito. Ele chamou isso de espinho na carne. E ele pediu para Deus falar: Senhor, por favor, me ajude. Me livre desse espinho na carne. Interessante que Deus disse para Paulo: não. O quê? Deus diz não? Porque às vezes nós pensamos que Deus diz sim sempre. Ah, me dá isso sim, me dá aquilo sim, posso ir lá sim, posso beber isso sim, posso comer aquilo sim. Muitos pensam que Deus é um bobo. Sabe esses pais bobos? Que não sabem dizer não para os filhos? E deixa a criança fazer de tudo? E essa criança vira o que? Um marginal depois? Porque nunca aprendeu a ouvir o não? Nunca aprendeu a ouvir o não, porque os pais não souberam dizer não? Deus é o nosso pai, mas Deus sabe dizer não. Veja o que Deus falou para Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Leia comigo. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, Paulo entendeu, viu? Paulo entendeu. Por que Deus deixou esse espinho na carne? Para que eu não fosse o quê? Orgulhoso com as grandes revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Veja Paulo falando, para que eu não me exalte. Deus deixou um espinhozinho na minha carne para me esbofetear, para eu lembrar dele. O problema de Paulo era na visão, no olho. Quando ele piscava, doía. Era como se fosse uma areiazinha no olho, que incomodava muito. Incomoda muito um cisco no olho. E Paulo falou: Senhor, tire esse probleminha que eu tenho no meu olho. Veja aí agora, o verso 8. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Deus falou: pois bem, Paulo, eu vou tirar isso de você. Já que você é precioso para mim, já que você é um bom filho para mim, eu vou tirar esse espinho na carne de você. É isso que está escrito aí? Não é isso que está escrito aí? Mas eu pensei que Deus dizia sim, sim, pois não, estou aqui para fazer a tua vontade. Pois não, Deus é nosso empregado, é? Deus é nosso empregado, que tudo que a gente pede Ele faz, pois, hein? Não, Deus não é nosso empregado, não. Deus é Deus. E Ele diz sim, e Ele também diz não. E às vezes diz, espere. Às vezes Ele diz nem sim, nem não. Ele fala o quê? Espere. Quando? Espere. Mas quanto tempo? Espere. Pare de perguntar quanto tempo. Espere. Tenha paciência. Confie. Veja aí o que Deus disse para Paulo. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse o quê? A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer aonde? Nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando você sente a sua fraqueza, aí você se torna forte, porque você ora mais. Você sente a sua fraqueza, você ora mais, pede mais, lembra-se de Deus. Quando vai tudo bem, parece que você não se lembra de Deus. E Deus então deixa faltar alguma coisa, aí você, opa, Senhor, por favor,
lembrou de mim. Deus quer que você se lembre dele. Ele é Deus na sua vida. Não se esqueça de Deus. A minha graça te basta. Paulo pediu cura. Deus prometeu graça. Às vezes Deus dá a cura e a graça. Mas às vezes Deus dá só a graça. A minha graça te basta, disse Deus para Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu li a história de uma jovem chamada Ellen Gold Harmon. Ellen Gold Harmon, quando ela tinha 9 anos de idade, ela recebeu uma pedrada no nariz, sanguentou tudo, o nariz achatou, deformou o rosto dela, ela ficou em coma vários dias. O pai estava viajando, quando o pai voltou, passou por ela e não conheceu, entrou em casa e perguntou para a esposa: onde é que está a Ellen? A esposa falou: a Ellen está ali no portão lá, você passou por ela. Ele não conheceu a filha porque o rosto estava deformado pela pedrada. Ela nunca mais pôde estudar. Com 9 anos de idade, nunca mais foi para a escola. Ficou fraquinha, ficou tuberculosa, fraca, sem estudo, tuberculosa. Todo mundo só esperava a morte. Cada manhã os vizinhos ficavam esperando uma notícia de que ela morreu. Mas ela não morreu. Com 17 anos de idade, Deus a visitou e deu sonhos e visões para ela. E ela começou a escrever essas visões. E ela viveu 87 anos. 70 anos como mensageira de Deus, teve 2.000 visões. É a mulher americana mais traduzida no mundo inteiro. Não existe nenhuma escritora americana cujos livros foram traduzidos em tantas línguas como Ellen, queridos. Para onde foi a fraqueza desta mulher? A tuberculose que ela tinha. Deus curou. Quando ela era tuberculosa, ela trabalhava, o pai dela fabricava chapéu. E ela fazia a copa do chapéu. Sabe? Tem a aba do chapéu e a copa. Ela costurava a copa do chapéu e ganhava 25 centavos por dia. Quanto? 25 centavos por dia era o salário dela. O que ela fazia com esses 25 centavos? Comprava folhetos falando de Jesus para distribuir para as pessoas os folhetos, falando do amor de Jesus. A fraqueza dela se tornou força, porque ela se tornou dependente de Deus. Eu li a história de Ricardo Baxter. Ricardo Baxter, ele foi afligido por várias doenças, passou a maior vida dele na cama, à beira da morte, mas escreveu mais de 100 livros. Como pode um homem que viveu a maior parte da vida numa cama, à beira da morte, como é que ele escreveu mais de 100 livros? O fraco se tornou forte em Cristo Jesus. Outro homem, Eduardo Payson, não conheceu nenhum dia de saúde em toda a vida. E ele se tornou um leão pregador do Evangelho, um pregador poderoso do Evangelho. Outro nome, Robert Shane. Se bem que um esqueleto humano era pele e osso, Robert Shane, diziam que ele era um esqueleto humano ambulante. Mas ele abalou a Escócia pregando o Evangelho. Você precisa ter saúde para pregar o Evangelho? Não. Precisa de ter dinheiro para pregar o Evangelho? Não. O que você precisa para ser um poderoso pregador? Ser dependente de Deus e ser ungido pelo Espírito Santo. E Deus pode usar você, porque aí você não vai tomar a glória para si mesmo. Então, fazendo uma pesquisa, eu descobri que algumas pessoas famosas no mundo tinham defeitos físicos. Lord Byron tinha o pé torto, mas ele se tornou uma pessoa famosa. Robert Louis Stevenson era tuberculoso. E em 1893, Robert Louis Stevenson escreveu: por 14 anos não tenho tido um dia de saúde. Em 14 anos, nem um dia de saúde. Tenho escrito aos pedaços por causa da tosse da tuberculose.
Eu escrevo com hemorragia, porém tenho feito meu trabalho incansavelmente e a batalha continua. Nunca desistiu. Uriah Smith, um pioneiro da igreja adventista, escritor, redator, ele tinha uma perna de pau. Como ele tinha uma perna de pau, ele não podia dobrar a perna. Então ele inventou a carteira. Vocês já viram essa carteira de escola que o assento levanta? Já viram? Umas carteiras que a pessoa abaixa o assento e quando vai sair, levanta o assento. Quem aqui põe? Hein? Antigamente tinha muito dessas carteiras. Ele é o inventor dessas carteiras. Uriah Smith. Porque não podia dobrar a perna. Então, ele fez uma carteira que baixava para sentar e levantava para... Porque não podia dobrar a perna. Veja, Helen Keller. Temos uma Helen aqui? Cadê a Helen? Está ali, não é? Helen Keller, lembra do nome dela. Sabe o que aconteceu com Helen Keller? Ela perdeu a visão, ficou cega, quando tinha 19 meses de vida. 1 ano e meio. Ficou cega. E a despeito da deficiência, da cegueira, ela disse o quê? Cada dia da minha vida eu agradeço a Deus 3 coisas. Dou graças a Deus por me haver concedido o conhecimento das suas obras. Profundas graças porque Deus colocou nas minhas trevas a lâmpada da fé. Ela não enxergava. Era trevas, não é? Mas Deus colocou a lâmpada da fé. E terceiro, profundíssimas graças porque tenho outra vida a ser aguardada. Uma vida jubilosa de luz, de flores, de cânticos celestiais. Veja, Helen Keller se tornou uma autora famosa no mundo, mas era cega. Qual é a sua deficiência física? Qual é a sua doença? Qual é o seu complexo? Hein? Você condescende com o complexo? Você é daquele que fica dizendo, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou deficiente, eu não tenho inteligência, eu não tenho dinheiro, e você fica chorando o seu defeito, chorando os seus complexos, você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Você tem que se agarrar nas mãos de quem? De Jesus Cristo. Quando você for tentado a reclamar da sorte, quando você for tentado a reclamar da sorte, reclamar da vida, tentado a reclamar das aflições, tentado a reclamar das limitações, pense naquilo que Jesus dirá para aqueles que simplesmente não fizeram nada, aqueles que passaram pela vida sem fazer nada, porque estavam cheios de complexos. Eles vão ouvir de Jesus, servo mau e negligente. Porque você ou eu, qualquer um, algum talento tem. Lembram-se vocês da palavra dos talentos? Um recebeu quanto? 5, outro recebeu 3, outro recebeu 1. Alguém ficou sem talento? O que recebeu menos recebeu quanto? 1. Então, por menos talento que você tem o quê? 1. Use esse talento. E ele vai se tornar 2 talentos. E 3. E vai se duplicar. Agora, se você enterra o seu talento no seu complexo, aí quando Jesus voltar, ele vai falar para você, servo mau é negligente. Por que você não desenvolveu o talento que eu dei para você? Porque eu recebi só 1. Você ficou olhando para o que tinha 5? E você tinha 1, não poderia ter duplicado em 2, 3, 4? Por que ficou olhando para o que tinha 5 e esqueceu o talento que você tinha? Não se deixe dominar por Satanás através dos complexos. Aquele que inventou a lâmpada que você está vendo aí, você tem luz. Quem inventou a lâmpada? Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ele era surdo. Beethoven, um dos mais famosos músicos do mundo, ele era surdo. Como é que Beethoven, um dos maiores músicos do mundo, era surdo? Pois bem, era surdo. William Pitt, famoso parlamentarista lá da Inglaterra,
ele punha em linha o parlamento usando as suas muletas. Franklin Roosevelt, vítima de uma paralisia, foi presidente nos Estados Unidos por 3 vezes presidente, mas ele era paralítico. Ele poderia viver a vida reclamando da sua paralisia, mas ele foi presidente dos Estados Unidos 3 vezes. Queridos, John Bunyan ficou 12 anos preso, injustamente, numa prisão, num cárcere na Inglaterra. Ele poderia ter morrido lá dentro desse cárcere, mas ele gastou esses 12 anos escrevendo. Ele escreveu muitos livros, e um dos mais famosos livros que John Bunyan escreveu foi O Peregrino. Ele escreveu esse livro, que se tornou um livro poderoso no mundo todo. Queridos, o que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Filipenses 4,13 diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Esse é o verso que eu quero deixar agora com você. E você, em vez de você se lamentar e olhar para os seus defeitos, suas limitações, suas doenças, seus complexos, pare de olhar para si mesmo, olhe para Jesus e diga o que está em Filipenses 4,13. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Termino falando, a cegueira ajudou Paulo a ver Jesus. A cegueira ajudou Sansão a ver Deus. As estrelas brilham mais nas noites escuras. Quanto mais escura a noite, mais as estrelas aparecem. Há uma pedrinha em quase todos os sapatos. Existe uma areia dentro da concha da ostra, e essa areiazinha produz pérola. Como é que se produz a pérola? É uma areiazinha que entrou dentro da ostra. E ela foi cobrindo aquela areiazinha, a areiazinha foi cobrindo, e essa areiazinha virou pérola. As tempestades levam os navios para o porto. Quando vem tempestade na sua vida, leva você para perto de Deus. Existem frutas que só se tornam doces depois do inverno. Tem que vir um inverno para ela ficar doce. Deus, às vezes, põe os homens e mulheres de costas no chão, deitados, para que eles olhem para cima. Porque quando estão em pé, não olham para cima. Então Deus, às vezes, coloca você de costas no chão. Aí você olha para cima e Deus pode socorrer você. Pense um pouco, se o dinheiro do filho pródigo não acabasse, ele teria voltado para casa? Conhece a história do filho pródigo? Se o dinheiro não acabasse, ele teria voltado para casa? Não. Então Deus deixou o dinheiro acabar. E ele voltou para os braços do Pai. Aleluia! Aleluia! Queridos, as aflições e os sofrimentos são os nossos melhores educadores. Podemos ver mais longe através de uma lágrima do que através de um telescópio. Vamos repetir isso? Podemos ver mais longe através de uma lágrima do que através de um telescópio. As feridas abertas em nossa alma são portas abertas por onde Deus opera. Vamos decorar isso? As feridas abertas em nossa alma são portas abertas por onde Deus opera. Louvado seja Deus pelos entraves, pelas aflições que nos obrigam a correr para Ele. Bendito seja Deus. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero orar com você. Peço para que você fique em pé neste momento, que você que quer colocar sua vida nas mãos de Deus, colocar suas limitações nas mãos de Deus, colocar seu sofrimento nas mãos de Deus, falando: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Levante a sua mão e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, somos fracos, sim. Somos frágeis, sim. Somos limitados, sim. Temos complexos, sim. Mas é em nome de Jesus que estamos levantando nossas mãos, porque é em nome de Jesus que vamos vencer os complexos que Satanás nos dá. É Satanás que coloca complexo
Mas o Senhor coloca em nós talentos, habilidades, dons. Queremos desenvolver esses talentos e dons para a glória de Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre cada um que está aqui, sobre cada criança, sobre cada jovem, sobre cada adolescente. Derrama o Espírito Santo, liberta-nos de Satanás, que traz para nós complexos. E Pai querido, assim como o Senhor deu a tua graça para Paulo, dizendo, minha graça te basta, seja forte, porque quando você se sente fraco, aí você é forte, porque se agarra nas mãos de Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre nós, abençoa todos os que estão aqui com mãos levantadas para o céu, porque é de lá que virá a resposta e a bênção. É em nome de Jesus que pedimos, e todos dizemos, amém. Amém.